Hoje eu parei pra refletir a vida que eu levava, uma vida sozinha, uma vida sem graça. Oh, vida sem graça. Mas quando Jesus me encontrou, a minha vida então mudou. Eu não tô mais sozinho, acompanhado estou. Acompanhado estou. O meu passado desprezado, eu já deixei tudo pra trás. Aquela vida tão sofrida, nem me lembro mais. Jesus entrou na minha história e tudo mudou. Quem tem Jesus no coração só vive sempre a cantar. Onde ele chega, a sofrência não tem mais lugar. A vida com Jesus é paz e amor no coração. E com Jesus eu sei que não tem sofrência não. É paz e alegria, amor no coração. Com ele eu sei que vou vencendo todo dia. Aqui não tem sofrência, com Jesus é alegria. E com Jesus eu sei que não tem sofrência não. É paz e alegria, amor no coração. Com ele eu sei que vou vencendo todo dia. Aqui não tem sofrência, com Jesus a vida é alegria. O meu passado desprezado, eu já deixei tudo pra trás. Aquela vida tão sofrida, nem me lembro mais. Jesus entrou na minha história e tudo mudou. Quem tem Jesus no coração só vive sempre a cantar. Onde ele chega, a sofrência não tem mais lugar. A vida com Jesus é paz e amor no coração. E com Jesus eu sei que não tem sofrência não. É paz e alegria, amor no coração. Com ele eu sei que vou vencendo todo dia. Aqui não tem sofrência, com Jesus é alegria. E com Jesus eu sei que não tem sofrência não. É paz e alegria, amor no coração. Com ele eu sei que vou vencendo todo dia. Aqui não tem sofrência, com Jesus a vida é alegria. Aqui não tem sofrência, com Jesus a vida é alegria. A paz do Senhor, povo de Deus, começa agora o culto da vitória, onde você vai aprender que nenhuma história de vitória começa com vitória. Eu sou a pastora Adélia Torres e aqui no Ministério ADA, Assembleia de Deus Atitude Templo Sede, nós já começamos os nossos cultos presenciais desde a última sexta-feira. Antes de mais nada, eu gostaria que você fechasse seus olhos e vamos orar, amém? Querido Deus, eu te agradeço pelo teu carinho, pelo teu cuidado, Senhor. Não existe outro Deus além de ti. Tu tens todo o poder nos céus e na terra e debaixo da terra, e eu te agradeço, porque o Senhor tem cuidado de nós de uma maneira tão especial, Deus. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E eu sei, meu Deus, que não tem sido dias fáceis para aqueles que seguem os passos de Jesus sem misticismo, sem fábulas, mas com sinceridade de sentimentos. Que o Senhor possa visitar a todos os nossos irmãos que estão em casa, que são do grupo de risco. Visita todos aqueles que estão cansados, abatidos e sobrecarregados de problemas. E os nossos irmãos que estão nessa noite aqui na sede, no Templo Sede, Menino Marcelo 2004 na Serraria, e os que ainda estão para chegar, que o Senhor os abençoe com toda sorte de bênçãos. Amém. Abra sua Bíblia em Salmos 23, que diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me guia mansamente às águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor por longos dias.
Essa é a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Não vai nos faltar coragem, não vai nos faltar atitude para vencer, para lutar. Somente você sabe o que realmente tem valor na tua vida. Eu sei que muitas vezes as pessoas têm vivenciado tantos desafios, tantas situações difíceis, até porque ninguém esperava essa situação dessa pandemia no Brasil e no mundo. Mas nós temos um Deus que cuida de nós em cada detalhe. Eu quero desde já convidar você a participar de um dos cultos presenciais da Assembleia de Deus Atitude Templo Sede. Sexta-feira às 15h nós temos círculo de oração. Começa às 3, termina 15 para as 5, 5 da tarde, e eu estarei ministrando a palavra do Senhor. Na sexta, às 7h30, no culto de cura, o presbítero Williams estará aqui ministrando, aleluia, de uma maneira poderosa. Eu quero convidar você para que você entenda que uma pessoa ferida só sabe ferir. Sabe esse teu chefe, num ambiente de trabalho, que fica ridicularizando você que é crente, que fica perseguindo você? Sabe essa vizinha que muitas vezes você quer ter paz com todos da rua, mas ela é uma pessoa complicada, uma pessoa ácida, uma pessoa amarga? Pessoas que têm feridas na alma, pessoas que talvez tenham sido rejeitadas na infância, na adolescência, foram muito traídas, aí vão se tornando pessoas ácidas. Esse culto de cura vai ensinar você a como conviver com essas pessoas, aleluia. E no domingo às 7h nós temos o culto da família de Deus. Eu quero que você participe de um dos cultos presenciais. Já está tudo programado, as cadeiras estão distantes 1,5 metro umas das outras, a equipe de obreiros preparada para te dar as boas-vindas, tudo como foi decretado pelo governo do estado e a prefeitura municipal de Maceió. Pois bem, eu quero que você que está nos assistindo, devido a esses 100 dias de igrejas fechadas, muitos irmãos não nos ajudaram com os dízimos e as ofertas. E nós temos compromissos assumidos que estão em atraso. A ADA é uma igreja simples como Jesus é. E eu quero convidar você a fazer um depósito na Caixa Econômica Federal, uma oferta de amor, para que nós possamos cumprir com os nossos compromissos. Nós temos aluguel, que vence no dia 15 agora. Nós temos energia elétrica, nós temos água, nós temos a internet. E eu quero divulgar aqui nessa noite, só um minutinho, tá? Depois eu divulgo. Eu tentei ver aqui no celular, mas não consegui. Agora consegui. Dízimos e ofertas, Caixa Econômica Federal, agência 055, operação 013, conta poupança 62.240, dígito 2. Repetindo, Caixa Econômica Federal, agência 0055, operação 013, conta poupança 62.240, dígito 2. Aí você diz, pastora, eu só tenho R$20, minha irmã. Você sabe que o que mais impactou Jesus foi a oferta da viúva pobre, porque é o que se passa no coração. Nós sabemos que são muitos desafios que as igrejas sérias como o Ministério ADA vivencia. E eu peço a você que tem sido abençoado ricamente através deste ministério, que nos auxilie. E eu quero desde já agradecer a todos os nossos irmãos que estão orando por nós, pelo Ministério ADA, pelo pastor Zeca Torres, todos os pastores, aleluia, nós pastoras, todos os obreiros. E eu quero que você venha nos visitar. Você que de repente tem sede de Deus, está tão cansado e abatido, Jesus veio para restaurar suas forças. E eu estava meditando numa passagem de Malaquias, que é por isso que eu vou pregar nesse culto da vitória. Talvez você não saiba, mas nós começamos esse culto em 2007. Olha, nós já estamos em 2020. São 13 anos, às quartas-feiras, às 7h30 pregando no culto da vitória. E nesse culto, eu, Adélia Torres, já recebi muitos milagres, já tive muitas vitórias, mas eu aprendi que nenhuma vitória começa com vitória ou começou com vitória.
E quando você para analisar que nós temos um inimigo terrível, e ele fica ao derredor rugindo a quem possa tragar, para entristecer você, para você não acreditar nas promessas de Deus. Para você que está me assistindo nessa noite, nessa live, eu sei que na sociedade moderna, vitória é ter muito patrimônio, vitória é ter muita fama, vitória é ter muito poder. Mas Jesus não ensinou isso. E tem uma passagem que está escrito em Lucas 7:36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando Jesus na casa do fariseu, Lucas 7, versículo 36. E entrando na casa do fariseu, Jesus se assentou à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por trás de Jesus aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça. E essa mulher beijava os pés de Jesus e ungia-lhes com unguento. E quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, aleluia, falava consigo dizendo: se esse fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, aleluia, esse Deus é tremendo, disse-lhe: Simão, uma coisa eu tenho a te dizer. E ele disse: diga, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro devia 50 dinheiros. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Me diga, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: eu tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E Jesus disse: julgaste bem. E Jesus, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Eu entrei na sua casa, Simão, e não me deste água para os pés, mas esta me regou os pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Simão, você não me deu ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Simão, você não me ungiu a cabeça com óleo, mas esta me ungiu os pés com unguento. Por isso eu te digo que os seus pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse Jesus a essa mulher: os teus pecados te são perdoados. Todos que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa os pecados? E disse Jesus àquela mulher pecadora: a tua fé te salvou, vai em paz. Nesse culto da vitória, eu quero falar sobre esta mulher que recebeu um milagre. Porque a verdadeira conversão de vida começa de dentro para fora, na essência. Esse fariseu, Simão, ao convidar o mestre Jesus, tudo é propósito de Deus, tudo é permissão de Deus. No fundo, Deus sabia que aquela mulher precisava ir ao encontro do mestre Jesus. E quando esse fariseu, porque só abrindo um parêntese, o religioso ele é terrível. O religioso ele critica o pecador. O religioso ele parece que trabalha contra o reino de Deus. Porque se você não for igual a ele, você é excluído. Você é colocado de lado. E quando essa mulher soube que Jesus estaria na casa de Simão, o fariseu, a emoção foi tão intensa, a emoção foi tão forte. Ela levou um vaso de alabastro que foi uma verdadeira fortuna. Aquela mulher estava tão aquebrantada e tão agradecida ao mestre Jesus por ter a oportunidade de vê-lo. Quantas pessoas nessa noite estão sofrendo, estão envolvidas em
tantas mágoas, em circunstâncias tão difíceis. E essa mulher pecadora, a Bíblia não fala que pecado ela possuía, mas era uma pessoa cheia de falhas, cheia de traumas, de complexos. Talvez nessa noite, nesse culto da vitória, você esteja assim, vivenciando esse processo de amargura, de depressão, síndrome de pânico, vivendo só de passado, já cheirou não sei quantos papelotes de cocaína, já tomou não sei quantas doses de uísque, já está misturando remédio de nervos com álcool. Escute, não é à toa que você está me assistindo nessa noite. Esse culto da vitória tem resposta para alguém. E naquele momento, eu imagino aquela mulher chorando. A emoção é muito forte, porque eu sempre digo, quem nasce no lar cristão, pais cristãos, ambiente cristão, apesar das lutas, todos nós vivenciamos desafios, mas não consegue entender o que uma meretriz passou, o que um bandido no Baldomero preso passou, no que um usuário de drogas passou. E ao aceitar a Jesus Cristo, essa pessoa tem a oportunidade de recomeçar, de ter uma segunda chance. Essa mulher começa a chorar, começa a regar os pés do Mestre Jesus com suas lágrimas, começa a enxugar os pés de Jesus com seus cabelos. O gesto de aquebrantamento, de gratidão é algo tão intenso, tão forte, tão profundo. Porém, o fariseu Simão começa a julgar. Talvez nessa noite existam religiosos que estejam me julgando. Talvez você que está me assistindo, que está afastado da igreja, tenha sido julgado por um grupo de fariseus que, em nome de uma placa denominacional, matam e morrem pela placa denominacional, mas se esquecem de ter íntima compaixão de um pecador. Se esquecem de ter íntima compaixão daqueles que sofrem. Aquele homem, na sua essência, aquele fariseu, na sua mente, começa a pensar: se ele fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Muitos convidam Jesus para cear em sua casa, mas não entendem a essência de Jesus Cristo. Será que você não é um mero religioso? Que está de igreja em igreja, de igreja em igreja, porque o problema não é a igreja, é você. Na semana passada, no culto de cura, o presbítero pregou algo muito forte. Deus só vai resolver o seu problema, só vai tratar o seu problema quando tratar primeiro você. É muito forte. As pessoas querem que Deus resolva todos os seus problemas, mas elas não deixam que Deus as trate. Aleluia. Naquele momento, Jesus, como Deus, leu o pensamento do fariseu Simão. E Jesus começa a conversar com Simão. Jesus está conversando com fariseus nessa noite, que estão me assistindo com o objetivo de me criticar. Mas Deus sabe que, da mesma forma que Saulo de Tarso, fariseu, teve um encontro com Jesus no deserto a caminho de Damasco, Jesus vai te encontrar em meio a esse deserto. Aleluia. Pois bem, Jesus chega e fala assim com Simão: Simão, uma coisa eu tenho a te dizer. E Simão, fariseu, diz: diga, mestre. Jesus conta uma parábola sobre um credor que tinha 2 devedores. Um devia, vamos supor, um devia R$500, o outro devia
50 reais. E nenhum dos dois, nem o que devia 500 reais, nem o que devia 50 reais, o credor simplesmente perdoou a ambos. Aí Jesus chega para o fariseu Simão e pergunta: qual deles o amará mais? Na sua opinião, qual dos dois que deviam mais vai amar mais a Jesus? Talvez aquele fariseu não tivesse tido tantos traumas, tantas marcas em sua personalidade como a mulher que ungiu os pés de Jesus. Talvez aquele homem, vindo de uma linhagem de fariseus, não soubesse o que é fome, o que é dor, o que é solidão, o que é abandono. Mas a pecadora que ungiu os pés de Jesus sabia muito bem. Aquele fariseu talvez não entendesse o que a palavra depressão, por exemplo, significa, ou ingratidão. Mas aquela mulher que ungiu os pés de Jesus, ela com certeza vivenciou muitos e muitos e muitos vendavais. E quando Simão responde para o Mestre Jesus dizendo: eu tenho para mim que aquele a quem mais perdoou, aí Jesus falou: julgaste bem. Eu decidi seguir os passos de Jesus, enfrentando muitos desafios. Eu já fui muito desapontada com crentes, eu sempre gosto de dizer isso. Mas eu aprendi que o meu compromisso é com Deus através de Jesus. Eu sigo Jesus, eu não sigo homens. Eu nunca tive a idolatria de seguir pessoas. Eu vim de uma igreja, eu vim da igreja romana, aceitei a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da minha vida e percebi que a caminhada era longa. O caminho que nos leva aos céus é um caminho estreito, é um caminho de renúncias, é um caminho de mudança. Eu sei que tem muitos que acham que um culto motivacional vai encher a igreja, mas culto motivacional não vai levar você para o céu, porque nós precisamos nos preparar para o arrebatamento da igreja. E aí você percebe nitidamente que nessa passagem da pecadora que ungiu os pés de Jesus, Jesus começa a falar com esse fariseu. Pode desligar aquele ventilador? Minha Bíblia está, por gentileza, eu agradeço, viu? Amados, é incrível. Jesus chega no versículo 44 do capítulo 7, aleluia, e diz assim: vês tu esta mulher? Disse Jesus para o fariseu Simão: vês tu esta mulher? É forte. Eu entrei na sua casa, Simão. Eu entrei na sua casa e não me deste água para os meus pés, mas ela me regou os pés com lágrimas e me enxugou com seus cabelos. Tem pessoas que convidam Jesus para sentar à mesa, mas não entende o que é gratidão. Não entende que sentimento tão forte é esse, que faz pessoas suportarem os dias mais difíceis, sempre glorificando e exaltando a Deus. Hoje é um culto de vitória. Para você que precisa entender que nenhuma história de vitória começa com vitória, não pode desistir. Se você colocou um ponto final na tua história, ei, coloca uma vírgula, enxuga essas lágrimas, toma um banho frio, porque oxigena o cérebro, lava esse cabelo. Ah, mas está tarde da noite, não importa. Você precisa tomar uma atitude. Desde 2007 nós estamos pregando Jesus Cristo, que breve voltará. Nós não nos assustamos com a questão do coronavírus, nem com a questão do furacão em Santa Catarina, nem com a questão dos gafanhotos que já entraram no Brasil pelo sul do país. Não, porque esses fenômenos precisam acontecer para despertar a igreja de Cristo que somos nós. Você que é filho pródigo, você que até pensava, bom, antes de Jesus voltar eu volto para a igreja. Meu amado, nós não sabemos nem o que vai acontecer daqui a 4 horas.
Eu acho que está na hora de você, que é inteligente como eu sou, voltar ao primeiro amor. Esquecer o passado. Se alguém traiu a sua amizade, Jesus foi traído. Jesus foi caluniado, perseguido, espancado, assassinado. Mas ressuscitou dos mortos. Aí Jesus começa a conversar com Simão. E chega e diz assim: Simão, você não me deste ósculo, mas esta, desde que me entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Simão, você não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta me ungiu os pés com unguento. Jesus estava fazendo uma comparação entre um fariseu, cumpridor da lei judaica, e uma pecadora que aceitou a Jesus Cristo como o Senhor de sua vida. Naquele momento, quando ela se aquebranta, como se dissesse: Senhor, eu não tenho nenhum valor, me perdoa. Você acha que ali no presídio feminino de Santa Luzia, que está repleto de mulheres que tentaram entrar no Baldomero para levar para seus companheiros drogas em seu corpo, você acha que não existem mulheres que estão chorando nessa noite porque não podem educar seus filhos? Você acha que pessoas nessa noite não estão pensando em dar um fim à sua vida? E quando passam de carro ali pela ponte do Reginaldo, pensam em parar e se jogar? Escute, suicídio não vai resolver os seus problemas. Não existe purgatório, existe céu e inferno. O que você que tiver nessa noite que mudar, mude em vida. Mude agora. Jesus chega e diz para ele: por isso eu te digo, Simão, que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Percebeu? Quem tem espírito de religiosidade não ama ninguém. Quem tem espírito de religiosidade atrapalha demais, não ajuda o reino de Deus a crescer. Quem tem espírito de religiosidade, ele muitas vezes só sabe criticar. E nesse culto de vitória você tem que ter uma estrutura emocional e maturidade cristã para saber que as pessoas somente dão aquilo que elas têm. Eu não posso exigir de uma pessoa amarga que seja doce. Eu não posso exigir de alguém cheia de acidez na essência que seja uma pessoa amável. Não posso, mas Deus sabe transformar um coração de pedra num coração de carne. Eu conheço a história de uma irmã obreira do nosso ministério, que o pai a vida toda a humilhava, a espancava, a depreciava. E essa jovem que tentou suicídio tantas vezes, teve um encontro com Jesus. Mas as marcas deixadas por seu pai, na infância e adolescência, provocaram um estrago muito grande no emocional daquela jovem. E ela começou a orar para que Jesus pudesse salvar o pai dela. E num belo dia, ela já casada, Jesus salvou o pai dela. E o pai dela, durante muitos meses, todos os dias, ligava para ela, dizia que amava e pedia perdão. Ligava para ela, dizia que amava e pedia perdão. Talvez nessa noite tenha algum filho, alguma filha que tem uma mágoa tão intensa de um dos pais ou dos pais que não consegue perdoar. E o diabo, ele age na legalidade. Por isso que temos que liberar perdão todos os dias. Temos que perdoar 70 vezes 7 ao dia, 490 vezes ao dia. Aí você diz: mas é fácil, pastora? Quem disse que é fácil? Não é fácil. Porque nós somos um espírito que habitamos num corpo e temos uma alma, que são os nossos sentimentos. Para vocês que estão nessa noite aqui no Templo Sede, o que eu acho mais lindo é que Jesus não apontou os erros da pecadora, mas ele questionou com o fariseu, ele questionou com aquele religioso. Significa que nós cristãos, que temos conhecimento da verdade do Evangelho, precisamos ter íntima compaixão dos que sofrem. Precisamos entender que existem pessoas que estão
tão sobrecarregadas de mágoa, de tristeza, que são altamente desconfiadas. Você sabia que antes desse processo da pandemia, aqui no Ministério ADA, ao término, nós nos cumprimentamos, nos abraçamos, damos as mãos, damos a mão. E pessoas feridas, elas não querem abraço. Pessoas feridas, elas não dão a mão por completo, ela dá a ponta da mão e puxa, porque ainda tem desconfiança. Talvez nessa noite você seja assim, uma pessoa que esteja tão desconfiada do tipo, será que essa pastora Adélia Torres está falando a verdade? Leia a palavra de Deus, medita na palavra de Deus. Eu sei que Jesus chega e diz, seus pecados lhe são perdoados, porque muito amor. Está entendendo? Porque mulheres como eu, pastora Joseilda, que é enfermeira, pastora Valdenise, que é militar, pastora Simone, que é autônoma, pastora Sônia, que é empresária, e tantas outras pastoras do Ministério ADA e missionárias, nós estamos aqui ao lado do nosso marido, pastor Zeca, procurador de Estado, pastor Roberto, militar, e é uma equipe de obreiros, e nós estamos aqui para ajudar você gratuitamente. Sabe por quê? Porque um dia alguém nos ajudou. A maioria de nós não nasceu em lar evangélico. Cada um tem uma história para contar no Ministério Assembleia de Deus Atitude. Cada um já vivenciou vendavais que achou que iria naufragar. Mas Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, olha para você que está aí do outro lado da live, e vocês que estão aqui nesse culto presencial, eu quero que vocês entendam. A verdadeira vitória começa quando você aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da tua vida e deixa Deus te tratar, deixa Deus te quebrar, para poder ter liberdade de te moldar, para você ser um vaso novo. Aí aquilo que você fazia de errado, você tem consciência e passa a não fazer mais. Porque o grande problema de quem tem espírito de religiosidade é que o pecado fica encoberto, a pessoa fica interpretando um papel e o inimigo fica ao derredor, rugindo, procurando uma brecha. Então quando você chega e diz, olha Deus, eu pequei, eu errei, mas eu me arrependi, eu quero que o Senhor me ajude a recomeçar. Sabe quando um casal que se ama, o cônjuge, marido e a esposa, e há uma traição, e o marido chega para a esposa, ou a esposa chega para o marido e diz, olha, eu pequei, eu te traí, eu te peço perdão, eu quero uma segunda chance. Jesus está dizendo, quem muito ama, muito perdoa. Mas Jesus também advertiu, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. É muito forte, não é? Jesus é muito caro para mim, caro demais. Não tem dinheiro no mundo que pague o que Jesus fez na minha vida, na vida de pastor Zeca Torres, na vida dos pastores, dos evangelistas, presbíteros, missionárias, na vida dos diáconos, diaconisas. E dizimar o meu tempo na casa do Senhor é pouco, por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida. No parto de Daniel, naquele tempo, há uns 24 anos atrás, hoje não, está tudo mais moderno. Naquele tempo o soro vinha direto para a veia do paciente. Hoje não, hoje tem um dispositivo que trava a entrada de oxigênio, de ar, né? Pois bem, na cesariana de Daniel, a enfermeira, acredito que muito atribulada ali no hospital, muitas parturientes, ela retirou a sonda, mas esqueceu de tirar o soro que já tinha secado. E quando ela tirou o soro, eu sofri uma embolia pulmonar, eu tive uma parada cardiorrespiratória. A morte é como dormir de noite, não tem diferença nenhuma. E eu ouvi quando Jesus
chamou meu nome e disse: Adélia, vem comigo. E eu disse: Senhor Jesus, quem vai cuidar do meu bebê? Nisso, pastor Zeca estava no quarto do hospital com a minha mãe e começaram a orar. E eu retornei com muita febre, mesmo tomando Keflex, mesmo tomando dipirona em líquido, uma febre fortíssima. Aí eu entendi que Deus estava me preparando para uma grande obra. A grande obra, ao lado desse exército de obreiros, é pregar Jesus sem fábulas, Jesus sem misticismo. Quem cura é Jesus, quem restaura é Jesus, quem liberta você de todos os vícios é Jesus. Quando fazemos campanha, a campanha é para você ter seria um treinamento. A cada semana você vai ouvindo a palavra de Deus, você vai entendendo que não adianta ter tantas coisas e não ter paz. Não tem coisa pior na vida de um ser humano do que não ter paz. E Jesus é o príncipe da paz. E aqueles que verdadeiramente seguem os passos de Jesus, eles sabem que em meio aos vendavais, às provações, às lutas, às circunstâncias difíceis, o Senhor é aquele que restaura as nossas forças. Porque a palavra do Senhor nos diz que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E é esse evangelho que precisa ser pregado a toda criatura para que ocorra o arrebatamento da noiva de Cristo, da igreja do Senhor Jesus. E quando Jesus chega para aquela mulher, no versículo 48 do capítulo 7 de Lucas, Jesus chega para ela e diz: os teus pecados te são perdoados. Porque ela amou tanto Jesus, ela se aquebrantou tanto diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E Jesus chegou para ela e disse: filha, os teus pecados estão perdoados. É muito forte. Você que já fez tanta besteira na vida, já errou tantas vezes, até alguém da sua família pode apontar seus erros, mas ele fez isso, mas ela fez aquilo, fez, mas hoje você não faz mais, porque você é nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. No dia que você tiver o encontro real com Jesus, você vai entender esse sentimento que eu e milhões de pessoas em toda a terra nós temos. Essa semana eu mandei um vídeo de uma igreja na África, em Moçambique. O continente africano é enorme, é um dos maiores continentes do mundo. E eu estava vendo os nossos irmãos numa alegria tão intensa, numa igreja que não tinha forro, não tinha telhado. Os cultos acontecem de dia. Uma alegria do coral de senhoras. A maioria não sabe ler nem escrever, então as músicas são repetições. Mas tanta alegria. As crianças dando glória a Deus e aleluia. E eu dizendo: Senhor, a igreja brasileira, todo mundo se senta em cadeiras. É bem verdade que algumas têm banco de madeira, mas a maioria das igrejas, as cadeiras são acolchoadas, banheiro, água gelada, todo um conforto. E as pessoas estão presas aos seus traumas, aos seus problemas. Quando você buscar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas te serão acrescentadas. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia! E um verdadeiro cristão, ele é alegre, ele tem paz e ele pratica justiça. E eu ministrei no domingo: nem tudo que está dando certo é certo. Às vezes você, nesse culto de vitória, você tem que entender uma coisa, e vocês que estão nessa noite aqui também. Nós temos uma cultura no Brasil, criou-se uma cultura de se levar vantagem em tudo.
E segundo a Bíblia Sagrada, não podemos ser mais espertos. Isso é pecado. E aí quando a gente percebe que nós estamos em pleno século 21, no mês de julho, as pessoas estão preocupadas, não é brincadeira. Nem todos são funcionários públicos federais, estaduais, municipais, ou que têm uma reserva guardada. Muitos são autônomos, muitos perderam seus empregos. Muitas dificuldades em todas as áreas. Mas eu quero que você nessa noite, nesse culto da vitória, você precisa se aquebrantar. Porque o meu Deus, o teu Deus, para mudar a tua história, não precisa de muita coisa não. Eu estava assistindo a entrevista de um dono de uma grande rede de lanchonetes. Em todo o Brasil ele tem, e ele dizendo que ele não é árabe, ele é português. Quer dizer, o pai dele português comprou uma padaria, ele começou a trabalhar com o pai. E ele comprou uma padaria numa rua em São Paulo que era cheia de outras padarias, panificações. E esse rapaz tinha 17 anos e o pai foi assassinado num assalto. E a mãe dele, viúva, com filhos pequenos, e ele desesperado, não sabia como ia agir. E Deus falou com ele: venda o pão mais barato que os concorrentes. Ele começou a vender o pão e os produtos da padaria dele, mais baratos do que as panificações, as padarias dos concorrentes. E aí ele alugou um ponto na 25 de março, convidou, não sei se agora me foge se a memória, se era um turco, se era um árabe, para fazer esfirra, vendendo tudo baratinho. E esse homem, ele é evangélico hoje. E ele dizendo que ele tomou uma atitude de vencer em Cristo Jesus. Se você nessa noite não decidir tomar uma atitude de recomeçar, de cortar gastos, de enxugar a folha, de em primeiro lugar buscar a Deus, dizimar e ofertar, coisa que os judeus fazem. Se você pudesse estudar um pouco no Google a história do povo judeu após a Segunda Guerra Mundial, milhões foram assassinados nos campos de concentração. Muitos vieram para o Brasil, foram para a América. O que Deus continua fazendo com o povo judeu, sabe o que eu aprendi? É que tudo é de Deus. Eu sou apenas administradora. Semente você não come. Semente não foi feita para você comer. Semente foi feita para você plantar. E o fruto daquela semente, aí você come. Então eu quero nessa noite falar para você. Assembleia de Deus Atitude, Templo Sede, Avenida Menino Marcelo 2004, aqui na Serraria, próximo ao Wizard Idiomas, aqui em frente à churrascaria do Bigode. É uma igreja simples, porque eu sei que Jesus, ele é simples. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí, todas aquelas pessoas, voltando ao texto, todas as pessoas, quando viram aquela cena da pecadora que estava chorando, enxugando os pés de Jesus com os cabelos, ela estava chorando, levou um vaso de alabastro, ungiu Jesus. As pessoas olharam e disseram: quem é este que até perdoa pecados? Ele é Jesus, o Salvador da humanidade. É o único intermediador entre Deus e os homens. Todos morreram. Vocês sabem que necromancia, consulta a mortos, é abominação a Deus. Jesus morreu, ressuscitou dos mortos, ficou 40 dias dando as últimas instruções para os discípulos. E ao 40º dia, subiu em ascensão aos céus, está sentado ao lado direito de Deus Pai, sendo o nosso advogado de defesa. Quando o acusador vem te acusar perante Deus dos seus erros, das bobagens que você
ou eu já fizemos. Jesus é o advogado de defesa daqueles que confessam Ele como único e suficiente Salvador de suas vidas. E disse Jesus àquela mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Aceitou a Jesus Cristo, esqueceu o passado, jogou fora tudo que não presta. Certa vez eu e o pastor Zeca, nós tínhamos um casal de membros, hoje eles moram em Aracaju, e eles tinham uma vizinha, e a vizinha tendo sérios problemas, e nós fomos visitá-la. E Deus revelou ao pastor Zeca que o problema daquela mulher é que ela, sendo evangélica da igreja próxima à casa dela, ela ainda guardava muitas coisas do tempo que ela servia aos deuses pagãos, e que ela tinha que se desfazer. Tem muitas pessoas que aceitam a Jesus Cristo, estão nas igrejas, mas não se desfizeram das coisas do passado, não se desfizeram de deuses pagãos, não se desfizeram de lembranças, recordações, e deixam guardadas dentro de uma caixa, lá em cima do guarda-roupa para ninguém ver. E quando a saudade, ai, bons tempos, aquele que eu estava lá na Babilônia, aí abre a caixinha. Escute, talvez nessa noite, nesse culto de vitória, você tenha que aprender a parar de interpretar papel. Para de interpretar papel. Porque o fariseu Simão, quando estava na sua mente dizendo: se esse fosse profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Esse homem fariseu, quando Jesus falou: Simão, eu tenho uma coisa para te falar. Diga, mestre. Não deixe esse espírito de religiosidade tomar conta de você. Não seja hipócrita. Claro, devemos tratar todo mundo bem, devemos liberar perdão de instante em instante, mas não seja falso. Falsidade não vem de Deus. Pessoas falsas nunca terão milagres para contar, mas pessoas sinceras, pessoas que tenham coragem nessa noite de dizer: Deus, é culto da vitória, eu não consigo perdoar, eu estou com ódio mortal. Está na hora de você nessa noite dizer: Deus, me perdoa. Sabe por quê? Porque eu não sei se o teu dia da partida será amanhã. Eu quero que você saiba que Jesus é o amor de Deus Pai por toda a humanidade. É um amor tão sincero, tão intenso, tão gratuito. As pessoas muitas vezes não confiam mais em ninguém. Sabe por quê? Porque é fácil se tornar uma pessoa idólatra. É fácil recorrer a alguém que pode te ajudar. E quando Deus endurece o coração de Faraó, é processo de deserto. Então eu quero convidar você. Eu estou falando nessa noite com desviados, pessoas que estão aí nos caminhos mais tenebrosos. Eu quero convidar você que tem sede de Deus e busca a Jesus nas encruzilhadas, nas cachoeiras, nas matas virgens, na beira da praia. Eu quero dizer para você que o amor de Jesus por você é algo tão intenso, que faz pessoas como eu e tantos outros, como o pastor Zeca Torres, que podia estar viajando comigo. Claro que ele está na pandemia, está na quarentena, está se resguardando por causa do Covid-19. Mas nós somos pastores por vocação, amamos ajudar pessoas, independente da classe social. A gente prega Jesus dessa forma. A gente explica para as pessoas. Outro dia, uma pessoa me procurou: vou deixar meu esposo. Eu disse: você já está no segundo casamento, vai para o terceiro casamento? Você apenas vai mudar 6 por meia dúzia. Ah, mas não aguento mais. Então nessa noite eu quero que você saiba que Deus pode fazer o sobrenatural acontecer na tua história. Talvez você esteja se sentindo uma poeirinha no canto da sala. Talvez você esteja se sentindo tão amargurado de espírito, triste, nada dá certo.
Está na hora de voltar a sonhar. Assembleia de Deus Atitude, aqui sede. Nós estamos de portas abertas para receber você. Sexta-feira às 15h temos círculo de oração. A capacidade do templo, 30% da capacidade, dá tranquilamente para nós recebermos você. Não se preocupe. Eu sei que é mais prático assistir em casa. Não tem problema nenhum. O grande desafio da igreja moderna é ser igreja. Pregar céu e inferno, pregar mudança de vida, pregar o arrebatamento da igreja. Eu quero que você aceite a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da tua vida. Eu quero convidar Davi a se colocar aqui no altar, por gentileza. Nós estamos, como eu te disse, com muitos compromissos. Nesse período de 100 dias com a igreja fechada, não foi fácil. Aí eu quero que você nos ajude, depositando uma oferta para que nós possamos pagar o aluguel, que vence agora dia 15, energia elétrica, a internet, a água. Nos ajude a manter as portas do Ministério ADA abertas. Eu não estou pedindo o seu tudo, eu tenho consciência cristã. E ai de mim se não fizer a obra de Deus de forma correta. Deus acaba me pegando. Nós temos uma conta poupança na Caixa Econômica Federal, agência 0055, operação 013, que é conta poupança na Caixa Econômica. Agência 0055, conta poupança 62.240, dígito 2. Conta poupança 62.240, dígito 2. Eu quero orar por você. Deu quantos minutinhos, Rudy? 5 ou 8? 8? Você que está nos acompanhando pelas lives, eu quero dizer uma coisa para você. Eu não sou melhor do que você, mas Jesus é melhor. É Jesus quem abre portas onde não existem portas. Nesse culto da vitória, aprenda que Jesus é o príncipe da paz. E ter paz faz toda a diferença em meio ao vendaval. Curve sua cabeça. Eu quero que você, por alguns instantes, pare para pensar. Nós já estamos no mês de julho de 2020. Nós éramos um ministério nacional que infelizmente não existe mais no Brasil. E em 2016, em janeiro, nós abrimos a Assembleia de Deus Atitude. E de lá para cá, tantas coisas nós vivenciamos. Nunca tivemos dinheiro para ter um prédio próprio. Que o pastor Zeca sempre teve visão missionária. O dinheiro que sobrava da sede, ele abria a congregação. E o dinheiro que sobrava da sede, abria outra congregação. Então eu quero que você nos ajude. Nós temos promessa de ganharmos um prédio. Promessa da parte de Deus. Eu não sei quem Ele vai usar, mas eu tenho orado. Porque se fosse para fechar a Assembleia de Deus Atitude, nós já tínhamos fechado há algum tempo atrás. Mas como o nosso objetivo é povoar os céus, a Assembleia de Deus Atitude, após 100 dias com as portas fechadas, está novamente com as portas abertas para receber você. Você que é espiritualista, você que tem sede de Deus, você que é agnóstico, você que está me assistindo nessa noite ocasionalmente. Deus tem um propósito. Deus tem um plano para a tua história. Deus tem um propósito para a sua trajetória. Se fosse para morrer, já tinha descido para a sepultura. Deus fala ao meu coração, alguém aí que está me assistindo, já fez de tudo para se acabar, se matar. Chegou a dizer, nem para morrer eu presto. Escute, a última palavra vem de Deus ao teu respeito. E é esse Deus que nesta quarta-feira, vários carros passando aqui na Menino Marcelo, 2004, na Serraria, aqui. É esse Deus que está permitindo você me assistir.
É esse Deus que quer que você volte a sonhar. Mas pastora, estou sem forças. Toma um complexo vitamínico. Nesse processo de Covid-19, estou comendo alho, estou tomando Centro Mulher, estou numa reeducação alimentar, para ter qualidade de vida. Porque se eu ficar estressada, aí o Covid pega. Porque tem a ver com a imunidade. Pode observar. Quem está com a imunidade em dia não vai ter Covid, jamais. Mas quem tem baixa de imunidade pega. A alegria do Senhor precisa ser tua força. Eu quero te ajudar. Eu quero que você participe de um dos cultos do Ministério Ada. Nós temos pessoas tão abençoadas. Pastor Roberto Moura, Diácono Davi Lucena, missionária Marlene está aqui. O evangelista Jamerson está aqui nos ajudando. Sabe, irmãos, vocês que estão aqui, todo mundo de máscara, aleluia. Eu quero convidar você a voltar a sonhar. Feche seus olhos. Quero orar por você. Meu Deus, meu Pai, a maior vitória que um ser humano pode receber de Ti é a salvação de sua alma e ter o seu nome escrito no livro da vida ao receber a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de sua vida. Deus, existem tantas pessoas amarguradas e preocupadas, presas num mundo de traumas, de fracasso e de derrota. Mas, Senhor, eu te peço nessa noite, faz um milagre na vida desse homem, dessa mulher, desse jovem, desse ancião, dessa pessoa casada que está em crise conjugal. Senhor, visita esse casal que está com o processo de divórcio já encaminhado, mas que a tua vontade seja feita. Porque, Senhor, quando deixamos que a tua vontade se cumpra na nossa vida, tudo vai bem. Mesmo que alguns achem que nós fomos destruídos, mas quando a tua vontade se cumpre na vida de um crente fiel, tudo vai bem. Porque o Senhor é aquele que está habitando, assentado em seu alto e sublime trono, entre querubins e serafins, aleluia. E eu sei que o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra e debaixo da terra. Visita essa pessoa que está com uma enfermidade terminal. Senhor, contempla a sinceridade dessa pessoa e que o Senhor faça um milagre na saúde dela, para que o nome de Jesus venha a ser glorificado. Jesus, eu sei que muitos querem vitória e confundem vitória com sucesso, com tantas coisas materiais, mas eu sei que a verdadeira vitória é encontrar a Jesus Cristo e ter paz. Paz para dormir, paz para acordar, para trabalhar, para ajudar o seu próximo. Senhor, eu sei que o amor é um sentimento que quanto mais nós damos, quanto mais nós distribuímos amor, mais temos para dar. Vivemos num mundo, ó Deus, tão individualista, tão egoísta. E visita nessa noite todos os meus irmãos que estão aqui no templo sede, no culto presencial, e os meus irmãos e amigos do Evangelho que estão assistindo pela live. Deus, eu te agradeço por esta oportunidade, porque muitos estão num leito de UTI, Senhor. Muitos estão depressivos, com síndrome de pânico. Muitos estão amargurados e não podem glorificar ao teu nome. Mas nós estamos de pé, porque o Senhor é o nosso Pai. Muito obrigada, ó Deus, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero convidar o evangelista Jamerson para falar da importância de dizimar e ofertar na casa do Senhor. Que toda a honra